Meio com preguiça de pensar, né? Mas isso é bom, né? Ter essa preguiça de pensar, porque eu não consigo parar de pensar. Vamos lá. Esses dias eu queria trazer uma elaboração sobre o transtorno bipolar em relação à minha tese. E eu descobri que o transtorno bipolar ele é um transtorno memético, né? Não pelo fato de que o bipolar ele pode sofrer uma despersonalização, ele está sempre numa competição, ele está sempre competindo com as outras pessoas. Porém, a psicologia, a psiquiatria não é uma ciência, ela é uma forma de terapia, né? E ela tem, com tentativa e erro, ela tem uma concepção, né? Então fica até difícil trazer alguns conceitos aqui, porque esses conceitos não são difundidos ou conhecidos na cultura de vocês, né? Muitas das coisas que eu desenvolvi eu fui descobrir que existia já na cultura judaica, né? Na Torá, eu achei isso muito estranho, né? Conceitos científicos, né? Conceitos que eles podem ser replicados, né? E que as variáveis não alteram, né? Isso é até uma loucura você vendo dessa forma. Espera a moto passar. Moto com estralador é horrível, cara. Então vamos lá. O transtorno bipolar, né? É porque a pessoa ela tem uma alteração drástica no humor, porém essa alteração drástica no humor está diretamente ligada à parte do superego, talvez o excesso de química no cérebro faça com que a pessoa sempre esteja no campo das ideias e está sempre se retroalimentando, gerando uma dificuldade do indivíduo se concentrar e determinar uma linha de raciocínio, e isso acaba somente alimentando uma obsessão. E essa obsessão cria valores morais objetivos e subjetivos, né? É o superego. Então esses valores morais, eles determinam tanto uma verdade, e essa verdade determina um sentimento, né? Na minha tese, existe o determinador comportamental, que é a solução lógica dos fatos acontecentes, mais algumas equações que determinam o consciente comportamental do espécime ou do ser humano. Esse determinador comportamental, esse consciente, ele é um fruto que é uma assinatura que determina tanto os sentimentos, tanto o valor de certo e errado e tanto a verdade. E o bipolar, ele está sempre no campo das ideias, ele está sempre construindo valores morais, e esses valores morais eles estão o tempo inteiro subscrevendo o inconsciente, né? E esse valor ele é uma verdade, ele é uma determinante, né? E essa determinante é a obsessão, é aquilo que o bipolar ele está focado ou na sua realidade ou na questão momentânea. Isso está muito aflorado. Então, se existe uma afloração dessa questão, desses valores morais, existe uma alteração constante da verdade do indivíduo, que é um conceito dentro da minha tese que eu posso provar cientificamente. E o sentimento ele é uma função inerente ao propósito estabelecido, né? Então o que acontece? Se existe uma alteração constante e o paciente ele está o tempo inteiro apegado às suas ideias e está sempre reconstruindo valores morais, ele tem uma obsessão, tudo aquilo que for contra a obsessão desse indivíduo é errado, né? Então a agressividade do bipolar ou a mudança do comportamento bipolar, a agressividade do bipolar é quando ele está no estado de obsessão muito profunda. Agora um avião. O estado de agressão do bipolar é oriunda da obsessão, e quando uma pessoa está obcecada por algo, ela só vai enxergar tudo aquilo que é a favor daquele algo. Qualquer coisa que for contra, for uma ameaça, o bipolar ele vai atacar. Porém, o que acontece? O bipolar, ele estabelece, né, uma verdade, um determinador, uma solução. Esse determinador comportamental sendo colocado em teste, esse modelo sendo colocado em teste, com a fala, com o comportamento, com a aparência, com a postura, com ações, com a situação, o bipolar ele vai analisar isso, vai criar um choque, e esse choque vai criar uma solução lógica. Essa solução lógica vai criar o sentimento. Porém, se existe uma alteração constante na parte dos ideais do bipolar, e se existe uma obsessão nesse indivíduo que ele tem transtorno bipolar, então a mudança de humor é simplesmente o fato de que ele está comparando, ele está copiando, ele está adaptando, ele está tentando evoluir. Porém, o bipolar ele não para de está sempre no campo das ideias, ele não para de estar tentando criar um valor moral, né? Então esse valor moral cria essa questão
da mudança de humor, e essa mudança de humor é vista como um transtorno bipolar, mas não é enxergado quais são os fatores que determinam o transtorno bipolar, como eu falei aqui. Infelizmente a humanidade não tem consciência do que eu estou falando aqui, isso é triste, mas é porque eu tenho superdotação, né? Aí eu acho que é difícil alguém aprender a minha tese. Eu tenho realmente uma superdotação, a minha é super alta. E para finalizar aqui o conceito aqui, o porquê que eu digo que o transtorno bipolar ele é memético, ele é uma tentativa de você copiar algo. A tentativa de você copiar algo é pelo fato de que a fase maníaca, né, o bipolar, ele tem meio que uma perca de personalidade, e ele está sempre tentando alcançar alguma coisa, sempre tentando alcançar um valor, sempre tentando uma disputa, e ele acaba consumindo demais, fazendo tudo demais, exagerado e tal, mas aí ele está tentando copiar, ele está tentando criar uma assinatura, e ele não consegue criar uma assinatura porque existe um desequilíbrio dentro de todas as funções cerebrais, né? E esse desequilíbrio gera essa mania, e essa mania é um fator memético, e a alteração do humor do bipolar está diretamente relacionada às ideias, e ele está sempre comparando as suas ideias, né? E ele está sempre tentando alcançar as ideias, ele está sempre tentando entender as suas ideias e as ideias à sua volta, tudo é uma ideia para o bipolar, né? Então é por isso que o transtorno bipolar é um transtorno memético, né? E deveria ser mudado para o memético, e deveria ser estudado dessa forma, né? Porque aí ficaria mais fácil para você acompanhar o raciocínio. Eu criei um grupo de equações matemáticas para explicar como cada transtorno funciona matematicamente no cérebro de cada indivíduo. Falei para você.